A paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo. Quanto tempo, né? Deus seja louvado em nossas vidas neste dia. Primeiro dia do ano de 2022. E até aqui a gente pode dizer que o Senhor, com a sua boa mão, tem nos sustentado. Se Deus permitiu você romper este ano, é motivo de dar graça, é motivo de agradecer, de exaltar o nome do Senhor, porque foi a boa mão dele que te conduziu e que me conduziu. Amém? E neste primeiro dia do ano, meditando na palavra do Senhor, eu recebi algo que edificou a minha vida e assim eu quero compartilhar com você também. Tenho certeza que vai edificar a tua vida. Mas antes de você receber de Deus, eu quero lhe fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe com 2, com 3, compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, amém? Nos acompanhe no Instagram, no Facebook, nas lives de oração, enfim. Fica conosco, nos ajuda, né? A edificar vidas, a sermos edificados também e a continuar com esta obra. Louvado seja Deus, amém? Então vamos lá. A palavra que o Senhor colocou ao meu coração hoje, em meditação, se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo 7. E eu vou ler 3 versículos. O versículo 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Louvado seja Deus. O nosso Deus, ele é tremendo. A Bíblia vai nos orientar, né? O livro de Gênesis, que conta o princípio de tudo, da criação, do propósito de Deus, da vontade, do desejo de Deus em criar, né? Pensar e executar todas as coisas que tem na terra, sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor, em todo canto. E a Bíblia vai dizer, né, nos capítulos que antecedem a esse capítulo 7, porque a gente para aqui no capítulo 7, mas vem uma meditação de tudo que se antecede, a gente vai entender que o capítulo 5 ele relata as descendências de Adão. E ao informar as gerações, né, que vieram a partir de Adão, a Bíblia ela é enfática em nos instruir, em nos orientar, né, em chamar a atenção sobre as gerações, sobre as idades de quando geraram e a idade de falecimento, assim também como tantos anos, né? Ela chama atenção, tantos anos, né? Fulano gerou a Cicrano e depois viveu tantos anos, já morreu a idade tal. Ela vem dizendo, né? Nos dando essa informação. Então ela está falando aqui sobre geração, sobre gerar. E me chamou a atenção a geração de Enos. Enos foi filho de Sete. E Sete foi filho de Adão. Sete foi um filho que foi gerado a partir, né, depois de muitas experiências terríveis que Adão e Eva tiveram na face da terra, né? Foi depois do pecado, foi depois que entrou o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de muitas experiências difíceis, de coisas ruins que foram acontecendo na face da terra, louvado seja Deus, entrou o laço do pecado, a morte na família, né? Foi quando Caim, juntamente, né, no campo com seu irmão, ele se levanta contra o seu irmão e mata, acontece já aí um assassinato em família. Louvado seja o nome do Senhor. Por inveja, por ciúme, né, por imaturidade, louvado seja o nome do Senhor, algo trágico acontece, se é tirada, é rompido uma vida
por conta de imaturidade. Foi o pensamento que eu tive. Caim foi imaturo. Caim não aceitou a verdade que Deus, louvado seja Deus, relatou sobre a sua oferta. Tem muita gente na casa do Senhor, tem muita gente no meio evangélico que ainda é imaturo, que ainda vive como menino, que ainda não aceitou a verdade de Deus. Prefere viver na mentira, na ilusão do diabo, do que na verdade de Deus. O que é isso? É dizer que a sua oferta está sendo aceita quando Deus não aceitou. É dizer que está tudo bem quando Deus recusou. É dizer que Deus conhece o coração quando Deus verdadeiro conhece a maldade que há no coração do homem. Quando Deus sabe no seu íntimo um espírito de engano, de mentira que existe por detrás, né, de uma capa, de uma máscara que é forjada de bom samaritano. Então o Senhor, ele chega para Caim e diz: rejeitei a tua oferta. Tem gente que não tem maturidade para aceitar a verdade. Tem gente que não tem preparo para aceitar o não de Deus. E fica de mimimi, e bate pezinho, e sai chorando, e diz que não vai mais participar, que ninguém gosta dele, que Jesus não ama, que ninguém... Sabe? Precisamos crescer em Cristo Jesus. Se Deus falou que não aceitou, vamos voltar ao início e fazer direito. E fazer perfeito. Não aceitar o tapinha nas costas, o fingimento de que não está vendo o erro, o pecado, a irresponsabilidade que o diabo faz você aceitar. Chega de gente mimada. Deus colocou num lugar perfeito. Deus nos colocou, assim como Ele colocou Adão, num lugar perfeito. Deus deu orientação, Deus instruiu, mas o homem, ele abriu brechas. Atenção quando ouvimos uma instrução para fecharmos as brechas, para vigiarmos. Não é apenas, irmãos, para fechar a porta. Porque às vezes, quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor nos repreende, quando vem aquela palavra vigia, fecha as brechas, a gente vai olhar somente o quê? Opa, vou fechar as brechas? Vou fechar só a porta. Vou fechar só a porta de entrada da casa. Vou vigiar com a porta, quem entra, quem sai. Vou botar fechadura. Até mesmo fechadura, que nem tem aqui em casa, de segredo, digital, de senha. Mas não podemos esquecer que o fechar as brechas é em geral. Não é só na porta, porque nos atentamos tanto para uma direção só e esquecemos das flechas, dos dardos inflamados, esquecemos que há soldado inimigo de todos os lados. Aí a gente não fecha janela, a gente não fecha portão, a gente não fecha vasculhante, não é assim? Então, precisamos fechar as brechas. Louvado seja Deus. Por quê? Porque quem conduz e quem dá direção à conversa, irmãos, é eu. Sou eu. Sou eu e não a serpente. Como que o adversário entrou? Por onde que ele passou? Pela porta, mas eu estava vigiando a porta? Não, ele passou por uma brecha. Mas eu tenho que entender, você tem que entender que sobre a vida, que sobre aquilo que Deus falou com o seu marido, que sobre as orientações que Deus deu à sua casa. Lá em Gênesis
1, 26 e 27 está dizendo, façamos. Deus falando, façamos. Deus concordando, falando lá. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. O que é isso, irmão? Quem domina somos nós. Nós nos intimidamos, né? Louvado seja Deus. Mas Deus já nos deu autoridade. Que autoridade é essa? Chega de conversa de serpente. Pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça dessa peçonhenta. Pisa na cabeça dessa maligna, dessa fingida. Repreenda ela agora, em nome de Jesus de Nazaré. Irmãos, a serpente veio com conversa, muda o rumo da conversa. Muda o rumo desta prosa agora, em nome de Jesus, porque a serpente quer corda. Quanto mais você dá corda, mais ela se apresenta, mais ela ganha espaço, mais ela fica envolvente, dominante na conversa. Não dê corda para a serpente. Corta o rumo da conversa. Louvado seja Deus, porque a mulher deu conversa para a serpente e a serpente entrou. E quando ela entra, louvado seja Deus, é para trazer destruição, é para trazer inimizade. Louvado seja o nome do Senhor, é para trazer contenda, é para trazer dissensão. Aleluia! Entenda uma coisa, ela é serpente. Ela está no jardim. Mas ela é astuta. Ela não é de Deus. Aprenda isso. A gente costuma dizer que nem todo mundo que está em Israel é israelita. É dessa forma. Nem todo mundo que está no jardim, louvado seja o nome do Senhor, é da natureza de Deus. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Houve uma tragédia. Houve, e depois o Senhor permitiu que Adão tivesse outro filho. Perder filho, saber que dentro da própria casa um sangue se levantou contra o outro. Que tristeza, que dor para essa família, para essa mãe, para esse pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor permitiu que depois de toda essa tragédia, louvado seja Deus, Adão gerasse novamente. Glória a Jesus. O que é isso? Nova expectativa. Filho, nova expectativa. Filho, nova esperança. Esperança renovada. Novo investimento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você coloca a tua esperança nesse filho que você está gerando. Está cuidando ainda no ventre. E aí você começa a profetizar sobre a vida dele. Começa já a colocar no teu coração, olha, esse aqui vai ser diferente. Ah, esse aqui eu vou educar diferente. Esse aqui vai ser um servo de Deus. Esse aqui vai ter um coração voltado para o Senhor, porque eu já vou apresentá-lo no altar de Deus. Ah, esse aqui vai ser ungido. Louvado seja Deus. Novos sonhos. Nova geração, nova expectativa. Aí a Bíblia vai nos dizer o quê? A Bíblia vai dizer a seguinte: 7 aos 105 anos gerou Enos. Isso me chamou a atenção.
E a partir de Enos, tá lá em Gênesis 4:26, se começou, aleluia, a invocar o nome do Senhor. Louvado seja Deus! A geração estava contaminada, corrompida, vivendo seus próprios conceitos, não queria se prostrar a Deus, até que veio a geração de Noé. Aleluias! Mas antes dessa geração de Noé, na geração de Enos, o povo começou a buscar. O povo começou a clamar. Mas mesmo assim a terra estava corrompida. E tanta corrupção espiritual, tanto pecado, tanta mentira. Foi um período, irmão, que o pecado da humanidade, o pecado da terra, da humanidade da terra, ele fedia a Deus. Ele fedia as narinas do Senhor. O Senhor amaldiçoou, o Senhor se arrependeu, o Senhor ficou entristecido com as atitudes dos homens. E cada geração fazia mais maldades e mais abominações que a geração anterior. Louvado seja Deus. E aí o Senhor, o dono da terra, ele toma uma decisão. Que decisão é essa? Dilúvio na terra. Dilúvio na terra. Como que vai começar isso? Deus olha para a terra e Deus encontra em Noé, louvado seja Deus, um homem justo. E Deus chama Noé, porque era diferente. Aleluia! Chama Noé. Deus vê como Noé era um único justo. Irmãos, entendamos uma coisa. Segundo a palavra do Senhor, o dilúvio foi em toda a terra. O que eu vou entender? O dilúvio foi um acontecimento universal. O dilúvio foi em toda a terra, todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E só Noé, louvado seja Deus, somente ele foi achado como justo. Nós vamos entender que esse negócio aí, que todo mundo faz, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também, não tem nada a ver, é normal, todo mundo, mas todo mundo, eu vou entender que isso conta, louvado seja Deus, para Deus. Ah, mas todo mundo tá fazendo. Ah, mas isso não tem mais nada a ver. Antes tinha, agora não tem. Isso conta para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso pesa bonito na balança para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra, irmãos, do prumo? Só tem livramento para quem é diferente. Só tem livramento para quem é diferente na terra. Para quem é diferente de todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 6, versículo 18, Deus faz um pacto. Olha que coisa linda. Deus estabeleceu um pacto com Noé. Aleluia. Jesus conta, Deus, ele não nos deixa enganado. Deus nos adverte, nos orienta, nos preserva, nos deixa a par dos seus planos. Olha só, entrarás na arca, Noé. Você, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Vou destruir a terra, vou mandar um dilúvio.
Você vai fazer um grande barco com madeira determinada, do tamanho determinado, vai betumar, vai entrar nesta arca você, sua esposa, os seus filhos e a mulher dos seus filhos. As esposas, aliás, dos seus filhos. Diz a Bíblia, irmãos, que Noé fez tudo conforme Deus mandou. Assim fez Noé. Quem escolhe quem vai entrar na arca é o Senhor. A arca, ela pode ser sua. A arca pode ter sido você quem fez. Oh, aleluia! Você comprou a madeira, você pegou tudo. Mas quem governa, quem estabelece as ordens dentro desta arca é o Senhor. Oh, que coisa linda! Não posso escolher. Já pensou, irmãos? Noé deveria ter outros parentes. Noé deveria ter família, ter irmãos, ainda naquele tempo. Aleluia, primos. Não, Senhor, peraí, não, eu gosto muito do meu primo fulano de tal, vou colocar ele na arca. Deus não mandou. Eu gosto muito da minha sobrinha fulana de tal, vou colocar ela na... Deus não mandou. Mas o meu amigo de infância, Deus não mandou. Quem estabelece, quem governa a arca é o Senhor. Aleluia. O propósito aqui de Deus, irmãos, porque Deus estava entristecido com a humanidade. Louvado seja Deus. E ele tinha um propósito. O propósito de Deus é fazer um novo. O propósito aqui é fazer uma nova geração. O propósito aqui é que a partir de uma raiz boa, que raiz boa foi encontrado em Noé? A partir de um coração obediente, a partir de um ser temente ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Deus faria um novo. Havia em Noé ainda a preservação dos princípios de Deus. Que coisa linda! Povo corrompido, humanidade obstinada, corrompida, sem temor. Ainda havia em Noé um coração temente, um espírito, louvado seja Deus, de temor. Glória a Jesus, preservando os princípios de Deus. Irmãos, como era o coração dos filhos de Noé? Eu não sei. Como era o coração das esposas dos filhos de Noé? Eu também não sei. Como era o coração da esposa de Noé? Não sei, não tenho ideia. Mas eu sei que o coração de Noé era bom para com Deus. Foi encontrado em Noé um homem justo e temente. E isso para Deus já bastava. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. O que a gente vai entender? Mas aquela família, só quem presta é fulano. Tem salvação ali não, será? Porque, louvado seja o nome do Senhor, os filhos de Noé entraram na arca. Não foi por causa deles. Foi por causa do temor de Noé. As esposas dos filhos de Noé entraram na arca por causa do temor de Noé. A esposa de Noé entrou na arca por causa do temor de Noé. Noé guardou os princípios. Guarde os princípios. Louvado seja Deus. Se você temer a Deus e guardar os princípios, aleluia, seu esposo vai entrar na arca. Se você guardar a Deus, louvado seja Deus, temer ao Senhor e guardar os princípios, sua esposa vai entrar na arca.
Se eu e se você temermos a Deus e guardarmos os princípios, nossos filhos irão entrar na arca. É motivo de dar glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu e você temermos ao Senhor e guardarmos os princípios, noras, genros, sogros, louvado seja o nome do Senhor, entrarão na arca. Louvado seja Deus. Caia por terra, irmãos, as diferenças, os contritos, porque Deus quer fazer um novo a partir da minha casa, a partir da tua casa. Como que é isso, irmã? As chuvas chegaram. A terra foi inundada. As águas cobriram os montes, mas a arca ficou submersa. Diz a Bíblia que a arca, oh glória a Jesus, ela andava sobre as águas. Louvado seja Deus. Tudo pereceu, irmãos. Tudo se findou. A casa do vizinho morreu no dilúvio. A fulana de tal morreu no dilúvio. O cicrano de tal morreu no dilúvio. O dilúvio levou todos. O dilúvio levou a terra. O dilúvio, louvado seja o nome do Senhor, ele chegou na terra. Aleluia. Mas a arca está sob as águas. Chegou um tempo de dilúvio ao derredor. Chegou um tempo de dificuldade na vizinhança. Chegou um tempo de escuridão, um tempo difícil no Brasil, no Rio de Janeiro, nas cidades. Louvado seja o nome do Senhor, nos bairros, na sua vila, no seu condomínio. Mas a tua arca está, louvado seja Deus, sobre as águas. Por quê? Porque você fez tudo conforme Deus mandou. Porque Noé fez tudo conforme Deus mandou. Louvado seja Deus. O que Deus falou? Noé, faz para ti uma arca de madeira gofer. Madeira gofer. Foi o tipo de madeira que ele usou. Ele fez conforme Deus mandou. Noé, betuna por dentro e por fora. Louvado seja Deus. Proteja ela. Aleluia. Para a água não entrar. Vai chegar água na terra. Betuna ela. Noé, ore. Noé, jejua. Noé, cerca a tua casa de oração. Noé, proteja com clamor. Noé, proteja com jejum. Aleluia. Noé, proteja com palavra. Louvado seja Deus. Noé, faça desse tamanho, faça dessa extensão. Noé, faça esses compartimentos. E aí Noé tá fazendo, e você tá fazendo, e eu tô fazendo conforme Deus mandou. E quem está desligado, quem está no mundão, quem está corrompido, não tá entendendo. Louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos obedecendo a orientação que vem do céu. Louvado seja Deus. Eu acredito, irmãos, que o povo até olhava e desdenhava. Eu até acredito que vai vir esse dilúvio, eu até acredito que vai vir esse acontecimento, eu até acredito que vai chegar, louvado seja Deus, essa situação. Mas precisa fazer tanto assim? Oh, glória a Deus. Em outras palavras, pensamentos meus. O Senhor mandou Noé fazer com madeira, louvado seja o nome do Senhor, de gofer. Madeira de gofer. Aí vem aquele que é preguiçoso,
Louvado seja Deus, porque aí a gente já vai lá para onde estão os alicerces, que Jesus diz que aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam serão comparados ao homem que edificou a tua casa sobre a rocha. Vem vento, vem dilúvio, vem tempestade, vem potestade, vem aflição, vem tempo difícil, vem dia de guerra, vem desemprego, aleluia, mas a casa está firmada na rocha, não cai, não cai. Louvado seja Deus, não desmorona, não arruína, não tem vergonha para esta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os preguiçosos, os obstinados, eles olham e falam assim, vai vir? Deus já revelou que vai vir um dilúvio, que vai vir um tempo ruim. Vou fazer a minha arca, vou fazer uma arca grande, não precisa isso tudo. Não precisa, vou fazer um barquinho. Essa madeira aí não pega de cerejeira mesmo. Opa! Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta fazer de cerejeira, porque a mensagem não foi para você. A mensagem foi para Noé. Noé sabia muito bem o que ele tinha conversado com Deus. E o próprio Deus o chamou e disse, Noé, farei um pacto com você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez algo novo em nossas vidas. Deus estava fazendo algo novo na terra a partir da vida de Noé. E Deus quer fazer algo novo em nossas vidas e com os nossos. Mas é necessário submissão. É necessário dependência, propósito, dedicação, entrega. Deus está dando para mim e para você odre novo, vinho novo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nos permitindo, depois de ter passado 2020, terrível, 2021, só misericórdia. Deus está nos dando uma oportunidade de recomeço. Louvado seja Deus, oportunidade de recomeço. Assim como ele deu para a casa de Noé, ele está dando oportunidade de recomeço para a minha casa e para a sua casa também. É necessário nascermos de novo. É necessário um novo nascimento. É necessário, louvado seja Deus, um novo, verdadeiro do Senhor para a tua casa. Se você tem agido com justiça, se você tem sido justo, verdadeiro diante do céu, louvado seja Deus, e diante dos homens, ainda que a tua casa não vai bem para com Deus, ainda que a nossa casa não mereça, se tem um justo, não é por causa dos teus filhos, não é por causa do teu esposo, do teu pai, da tua mãe, é por tua fidelidade, é por tua dedicação ao Senhor. Aleluia! E a partir daí vai ter uma nova história. Vão nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é necessário um novo nascimento. Jesus, ele diz assim para Nicodemos. É necessário. Lá no capítulo 3, do versículo 3 de João, ele conversando com Nicodemos, ele diz assim a Nicodemos, ele responde: em verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus.
Deus tem dado oportunidade de um novo nascimento, de mudanças, de transformação, de novos pensamentos, de buscar sentimentos do céu. Porque não vamos entrar no céu por causa da fidelidade de homem nenhum, senão por nós. Senão por nossos próprios renascimentos. Alguém nos dá a condição de livramento do fim. Mas nós precisamos abrir o coração para o novo de Deus. Ele diz em verdade e em verdade. Por que ele repete 2 vezes? Por que ele enfatiza em verdade e em verdade? Porque essa verdade não pode ser mudada. Quando Jesus ele fala em verdade e em verdade te digo, é porque não tem meio termos, não tem outra opção. Louvado seja Deus. A porta é estreita, o caminho que vai te conduzir ao céu, ele tem uma porta estreita e ele também é. Não tem outro caminho, não tem atalhos. Em verdade, ele diz, se não nascer de novo, se não nascer do Espírito de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus pela janela, de qualquer forma, com bagagem. Tem que nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque lá em 2 Coríntios 5:17 diz o seguinte, 17 e 18. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Oh, Jesus, que maravilha! Louvado seja Deus, tudo isso provém de Deus. Aleluia. Em Filipenses diz assim, irmãos, versículo 13 e 14. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O propósito aqui, meu irmão, minha irmã, é fazer um novo. O propósito aqui é fazer uma nova geração. A partir de uma raiz boa, de um coração obediente e um ser temente ao Senhor. Havia em Noé ainda as preservações dos princípios de Deus. Não deixa se perder os princípios de Deus na tua vida. Não deixa se perder os princípios de Deus na tua casa. Como era o coração. Louvado seja Deus. Como está o coração dos outros. Não importa. Louvado seja o nome do Senhor. Como está, não importa. O que importa é como vai ser daqui para frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que o Senhor Jesus lhe abençoe. Que o Senhor Jesus lhe guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer sobre ti a luz dele. Te dê a paz. Dê a paz para tua casa. Dê a paz para tua família. E te dê um ano
de 2022 cheio da bênção, da graça, da verdade de Deus. Feliz Ano Novo, Deus lhe abençoe e fica em paz.